Jonas, capítulo de número 1, versículo 3. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela credibilidade. Jonas, capítulo de número 1, versículo 3. Se você não tem Bíblia, só ouça, por gentileza, tá? Vou fazer a leitura daqui. Preste atenção. Não tente dialogar comigo, porque eu não vou dialogar com você. Eu vou me concentrar na mensagem do céu. Tá bom? Amém? Entenda que você chegou em um lugar onde nós pregamos a palavra de Deus. É um culto. É um culto. É um culto. É um culto nos lares. Tá? Se você quer bate-papo, tem muita sala de bate-papo por aí. Aqui não. Aqui no nosso propósito não é esse. São 9 meses desenvolvendo esse trabalho. 9 meses fazendo dessa forma. E não vai ser um novato ou uma novata que vai mudar a metodologia. Jonas capítulo 1, versículo 3. Tem gente que está comigo há 9 meses, me acompanhando com esse trabalho, e sabe da minha caminhada. Um beijo para quem gosta, 2 para quem não gosta. Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim: Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, o tema seria o poder do medo. Alguém entendeu? Glória a Deus. O poder do medo. O tema da mensagem seria o poder do medo. E eu já te explico por quê. Preste bastante atenção. A palavra do Senhor, primeiramente, eu vou usar aqui uma analogia para que você entenda. Quando você trabalha em uma empresa, quando você é um funcionário de uma indústria, de uma loja, ou seja lá do que for, você tem a obrigação de seguir ordens e diretrizes mediante a gerência e aos donos daquela empresa. A diferença entre trabalhar para o homem e trabalhar para Deus é que o homem você faz por obrigação, mas para Deus não. Para Deus você precisa fazer porque quer fazer. Deus dá instruções ao servo e ele segue a instrução se ele quiser. Não, pastor, não é assim? Claro, porque Deus criou os seres humanos e não marionetes. Perceba isso. As pessoas acordam pela manhã cedo com os olhos cheios de remela. E elas vão correndo para o banheiro, às vezes não dá tempo de escovar a boca, escovar os dentes, não dá tempo de se organizar. Cabelo está todo assanhado, vai com escova dentro da bolsa, se ajeitando para o ponto de ônibus, porque tem um compromisso. Porque sabe que se chegar atrasado existem punições.
sabe que se não for, existem precatórias. Porém, quando Deus fala com esta pessoa, vou falar, ela faz quando quer, ela age quando quer e como quer. Claro que sim, pastor. Deus não manipula. Deus não manipula. Porque se fôssemos manipuláveis, ele havia interrompido a queda do homem lá no Éden. Então o que é que Deus faz? Deus dá uma diretriz. Deus dá uma direção. Perceba que no livro dos profetas maiores e dos profetas menores, o contexto começa: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ou seja, Deus, quando vai falar com um obreiro, com um servo, com uma serva, ele dá uma direção, ele dá um caminho. Só que fica na dispensação minha e sua seguir esse caminho. Só que agora Jonas entra. Obrigado. Veio a minha palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho do profeta Amitai, dizendo: Jonas, põe-te em pé, e vai até a grande cidade de Nínive, e lá apregoa o que eu te disser. E eu me levantei. E Jonas, ao invés de ir para Nínive, desceu para Jope. Já estava mudando a rota. A pergunta é: pastor, Jonas é fujão? Não. Pastor, quantas vezes eu não via no círculo de oração alguém dizendo assim: a palavra de hoje é sobre o profeta fujão. Eita, Jonas! Jonas foge, é o profeta covarde, é o profeta fujão. É verdade? Já ouviu aquela palavra? A língua agora gostou. Fale o que sabe, para não falar besteira. Já ou não? Não é verdade? Tem gente que só fala o que escuta, ela não fala, ela reproduz. É o papagaio, só repete. Só que Jonas não é fujão. Pastor, está conversando besteira, então não, vou lhe mostrar. A cidade de Nínive tinha por rei um homem chamado Assur-Nazipal. Tá, a Bíblia vale a história. Vale a enciclopédia britânica, vai saber o contexto, não fica só... Vai enriquecer seu conhecimento. Porque os livros ficaram para serem lidos. Livros de base, livros concretos. E Assur-Nazipal era o rei de Nínive. E o que ele fazia? Escute bem. Assur-Nazipal, ele ganhava as batalhas dos seus guerreiros contra os seus adversários, e ele mandava decapitar a cabeça de cada perdedor e mandava colocar fileiras de estaca na entrada da cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e pendurado em estacas estavam a cabeça dos homens que eram derrotados. Calma que não parou! Segunda coisa que Assur-Nazipal fazia, juntamente com os ninivitas, era quando alguém era rival deles, pegava de um lado do braço, pegava do outro lado, pegava um numa perna, pegava outro na outra e excomungava o cara até quebrar os ossos. Tu queria ser Jonas? Tu
queria ser Jonas? Tu queria ser Jonas? Tu queria ir pregar para esse povo? Tu queria ir pregar para esse povo? Deus com uma mensagem severa e carrasca. Vai lá porque o povo mata. Vai lá porque o povo decapita. Na teoria é muito fácil. Eu queria ser, claro que eu queria ser. A troco de quê? De nada? De morte? Deixa de conversa. Porque eu não ia. E Jonas não está fugindo. Jonas está com medo. Pedir para alguém que tem medo de algo enfrentar uma situação que ele não dá conta sozinho, como é que vai? Chamar o povo de covarde é fácil, né? Chamar o povo de covarde é fácil, né? Dizer que fulano é fujão, que foge da chamada, que foge da obra. Tu tem a ferramenta dela. Tu tem a ferramenta dele. Tu percorreu o caminho que ele ia percorrer. Tu seguiu os passos que ele ia. Então faz uma gentileza. Não fala de uma história que você não viveu. E não tenta mencionar uma situação que você não sentiu. É muito fácil teorizar. Aí entra os playboys de Jesus e as Barbie de Cristo. Eu ia, porque eu ia na hora, ia. Quem é? Tem um quilo de fubá aí que possa me dar? Tem não, o armário está cheio. Tu não ajuda nem quem passa pedindo um quilo de alimento, quem deve pregar para um povo que mata e assassina. Para de conversa, deixa de mimimi, para de encher de linguiça. Tu não ia não, rapaz, deixa de conversa. Deixa de tua mentira. Por que é que a irmã não foi mais, hein? Tu tá na pele dela. Tu tá vivendo os medos dela. Deixa eu te falar uma coisa. O medo é o que potencializa a avalanche, a desistência até de quem tem fé. É muito fácil falar de uma coisa que você não vive. É muito fácil dizer que faria melhor que alguém, não é verdade? É muito fácil dizer que se fosse você fazia melhor, se fosse você seria melhor. Se fosse você, se fosse eu no lugar dela, eu tomava conta das crianças, eu tomava conta do marido, eu limpava a casa, eu dirigia, eu passava, eu trabalhava, eu fazia, infinitamente fazia, não fazia nada. A única coisa que um falador sabe fazer bem é falar. Fala. Não fale de uma história que você não viveu. Não fale de uma vida que não é sua. Jonas não está indo para Nínive, não é por questão de ser fujão, é pelo medo. Aí o que ele faz? Ele foge. Pastor, o medo botou Elias para correr. Claro! 1 Reis, capítulo 17. Ele foge por causa da ameaça de Jezabel. O cara, cheio da unção, do conhecimento, da graça, do poder de Deus, fugiu por uma ameaça. Até Jesus teve medo lá no Getsemane. Para de falar besteira. Guarda essa língua dentro da tua boca, se tu não sabe do que tu está falando. Até Jesus teve medo. O contexto de Lucas diz assim: e a minha alma se entristeceu até a morte. O medo paralisa.
O medo afunda. O medo de Pedro o fez afundar, porque o medo gerou incredulidade. O texto diz que quando ele começou, o mestre disse: vem Pedro, ele começou a andar. Aí sentiu a pressão do vento e a água. Senti medo, comecei a afundar. O medo. Quanta gente não pararam por causa do medo? Quantas pessoas começaram e não terminaram por causa do medo? Quantas pessoas, eu quero pregar hoje sobre o poder do medo. Quantas pessoas não se relacionam mais por causa do medo? Quantas famílias não são restabelecidas por causa do medo? O medo de tentar, o medo de avançar, o medo de ser infeliz. Mas o contexto de Jonas, ele tinha um motivo para ter medo. Os habitantes da cidade eram cruéis. Tem gente que não está avançando ainda por causa do medo. Medo de sofrer de novo, né? Medo de se relacionar e ser agredida com outro homem. Medo de começar de novo a parte de ser empreendedor aí, cair no fracasso, da falência. É o medo. O medo te paralisa. Entenda. Ser medroso não é ser covarde. Ser medroso não é ser covarde. Porque o covarde não inicia. E o que diferencia o medroso do covarde é porque o medroso vai com medo. E há momentos que Deus precisa criar uma circunstância para nos empurrando mesmo com medo. Eu não sei qual é o seu medo hoje. Eu não sei do que é que você tem medo. Eu não sei sobre o que você tem medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você alimentar esse medo, você não vai avançar para nada. Talvez o que esteja diante de você seja ameaçador. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior que você ter medo. Israel teve medo. Saul teve medo. Quando Golias gritava: dai-me cá um homem, para que eu peleje, e se eu vencer, sereis nossos servos, e se eu perder, vós serão os nossos senhores. Israel tinha medo. O medo da responsabilidade, o medo de não dar certo, o medo de ser penalizado, não é verdade? Medo. Qual é o seu medo hoje? Deus te trouxe aqui para te tratar. Tem pessoas que são assombradas pelo passado, outras são assombradas por uma ação. Tem gente que tem medo até de respirar. Qual é o seu medo hoje? Eu quero fazer com você hoje um clamor. A minha missão hoje é orar pedindo a Deus que Ele retire de você e lhe ajude a vencer seus medos. A minha missão aqui hoje é orar com você e pedir a Deus que Ele lhe ajude a vencer os seus medos. O medo vai sair. O medo vai sair. O medo vai sair. Escute. 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 O que fez Jonas perder o medo não foi a sua vontade.
E Jonas não perdeu o medo, ele foi com medo. Porque Deus o impulsionou para ir com medo. E é isso que eu vou pedir a Deus nessa noite. Que Ele te impulsione mesmo com medo. Às vezes a gente precisa iniciar algo para ganhar gosto. Jonas só ganhou gosto pela mensagem depois que ele começou a pregar. E mesmo com medo pregou. Eu não sei qual é seu medo hoje. Para quem não me conhece, e eu não faço questão que me conheça, porque só de me chamar de irmão e de ser abençoado pela palavra que eu prego, está valendo. Eu não faço questão. Mas para quem não me conhece e acha que eu iniciei o meu ministério por causa do Kawai ou do TK, que se engana quem pensa assim. Eu fui consagrado a pastor no ano de 2010. Eu sou pregador de comunidade, que nós chamávamos de favela, mas não pode mais. Carregava banco nas costas, fiquei 6 anos longe da presença de Cristo, perdido na cocaína e nas drogas e na bebida. Meu ministério não começou hoje. Contabilizando a minha vida ministerial, eu tenho no mínimo 15 anos de ministério. Nesses 15 anos de ministério, conheci pastores que faziam certo, faziam errado e faziam talvez. Eu não vim para as plataformas digitais fazer cócegas e nem agradar pessoas. Eu vim apenas ser um semeador da fé. Escuta a mensagem quem gosta, fica quem quer. E me segue quem partilha da mesma visão. Eu não peço para que as pessoas me sigam. Mas eu digo uma coisa para você. Eu tinha um medo muito grande. Porque quem mais me magoou vivia dentro do templo, que nós chamamos de igreja. E a igreja, ela é formada por muitos membros que se tornam uma igreja. Existe um corpo e esse corpo tem membros. E eu tinha medo de um dia voltar a exercer meu ministério e me frustrar com as pessoas. Esse era o meu medo. O meu medo era esse. A crítica. O medo de ser rejeitado. Só que entende uma coisa. Quem é aprovado por Deus vai ser rejeitado pelos homens mesmo. Escute. Eu tinha medo de me decepcionar de novo. Só que eu entendi. Que eu não dependo de homens, eu não preciso ter amigos, eu não preciso ter apoio. Não! Entenda. Você não precisa de ninguém. Você já contou com pessoas que lhe serviram e contou com pessoas que não lhe serviram. Mas você só depende de Deus, que lhe dá saúde, oxigênio e vida. Dependência é de Deus. Foi quando eu entendi, eu disse, como é a história? Medo da crítica, medo se vão gostar ou não, problema. Eu estou fazendo o número 2 para quem não gosta de mim. Sabe por quê? Porque quando tu está no chão, a palavra é essa. O povo quer que você seja cordial com quem tenta te matar todos os dias. Jesus disse assim, orai pelos nossos inimigos e abençoai quem nos persegue, é verdade. Só que tem hora que o teu inimigo quer arrancar a tua cabeça na hora. E eu não vou deixar o meu, eu não vou deixar. Eu
não vou porque eu não quero. A minha linha de pensamento se constituiu, sabe por quê? Porque quando eu estava cheirando cocaína, ninguém vinha me repreender. Quando eu estava fumando maconha, ninguém vinha me repreender. Por quê? Quando eu estava bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo gin, me prostituindo, ninguém vinha. Aí vem um bocado de picareta agora. É porque você, eu não estou solicitando sua opinião. Serpente perto de mim já basta eu mesmo. Eu sou a minha própria serpente. Você não precisa. Você conta com pessoas, mas você só depende de Deus. E outra coisa, quando você está de pé, tem muita gente que quer te derrubar. Agora fique no chão, ninguém te nota, eles te pisam. Ainda faz assim, ó. Aí eu dou o meu conselho. Se Paulo escreveu dizendo, não falo como mandamento, mas como homem eu também posso falar. Eu falo como conselho de Roberto Alves. Pega esse povo e ignora. Pega a opinião desse povo, amassa, bota na descarga da tua privada e puxa, ou aperta aquele botão para descer. Porque a maioria não quer somar com você, mas para lhe derrubar é assim. Para derrubar cada um que queira dar uma facada, dar um tiro, dar um pontapé, todo mundo. Não se incomode com o que pensam sobre você. Vença seus medos, viva a sua vida. Pergunte para Deus qual é o trajeto e siga. Vou dizer uma coisa a você. Quando você começar a aparecer um pouquinho a mais que alguém, vai ter muita gente que vai dizer assim: oi, minha amiga, orei tanto pela sua vida. Mentira. Oi, meu irmão, faz tempo, viu, que eu oro. Mentira. Mentirosos. Mentirosos. Estava orando, estava. E por que é que tu não veio estender a mão quando eu estava só o bagaço na lama? Você orou tanto por mim, meu irmão, e você me via lança? Não, meu irmão. Olha a expressão de uma certa classe que eu não vou dizer o nome. Porque aqui eu não prego placa de igreja, eu prego Cristo. É porque Deus não mandou eu ir lá te converter. Deixa tua mentira. A Bíblia me ensina que quando eu posso fazer o bem e eu não faço, eu perco. Tem uma praga. Meu Deus não mandou, para! Deus manda tu comer? Não, tu não come pela tua necessidade. Deus manda tu tomar água? Não, tu não bebe pela tua necessidade. Deus manda tu comprar roupa? Não, tu não faz o que tu quer. Então por que tu não ajudou quando precisou? Por que tu não estendeu a mão para ela? Por que tu não ajudou ele? Aí agora tu vai dizer, vai, sai! Desaparece da minha frente com a tua mentira, porque Satanás que é o pai da mentira. Deixa eu só você e Deus tá bom. Pastor, o senhor está pregando antissocialismo? Não, eu estou pregando antifalsidade. Ser antissocial não quer dizer ser antifalsidade. Eu estou pregando antifalsidade, antimentirosos, antifalsificadores. Simples. Aí depois que a casa está em ordem, aí depois que o vaso está cheio, ei, mas tudo bom? Tá, tudo bem, por quê? É porque, não, meu irmão, eu estou muito ocupado, eu vou aqui dar uns glórias, fica na paz aí, tchau. Aí você está com a luz acesa, meu irmão, a paz do Senhor, eu cheguei, eu queria falar com o senhor, eu desliguei, eu estou saindo agora, irmão, eu vou até desligar a luz que eu estou saindo, tchau.
Vixe, como a irmã mudou. Irmã, a senhora está mudada, viu? Deixe de ser soberba. Não, é porque eu não aturo mais gente falsa na minha vida, é diferente. Porque tem gente que acha que porque você é cristão, você é tapete, você é boba. Você tem que ser marionete. Não, você tem que dizer não também. Você tem que dizer não também. De tanto você dizer sim, você vai só, como diz aqui no Nordeste, tomando na tarraxinha. Tem. E quando você desce lá no fundo do poço, pensa que alguém joga uma corda, ninguém joga. Se Deus tocar no seu coração, ajude, faça. Sem querer algo em prol de retorno de alguém. Faça por Deus e pela obra. Mas é melhor você ficar só do que mal acompanhado. Vença seus medos e siga com Cristo. Eu posso ler um amém? Quem aqui faz parte de alguma igreja? O nome da minha igreja é Igreja das Oliveiras de Cristo, porque eu vou congregar debaixo do pé de igreja, no pé de oliveira que tem aqui embaixo. Eu, minha esposa e meus filhos. No momento o meu ministério é esse, e resgatando almas pela internet. Quem gostar, amém. Quem não gostar, dois amém por escuta. Por que tem gente que... Por que tem gente que você só é irmão lá dentro do templo? Na hora da ceia, na hora de trocar o cálice, mas quando sai de lá parece que cada um cria um rei dentro da barriga, passa no... Como é isso? Gente, eu sou pastor de igreja, tenho CNPJ aberto, eu sei o que é isso. Em 2010, na minha queda, eu tinha 6 congregações abertas. Eu sei muito bem a falsidade que acontece dentro do templo, mas não é só lá não, é em todos os lugares. Entendeu? Então bote isso na sua cabeça. Se não for você e Deus, já era. Você se frustra. Esse era o meu maior medo. Voltar e ter que viver com a hipocrisia. Então eu disse, não, hipócrita por hipócrita, é melhor ficar só com meus erros mesmo, tá bom. E outra coisa, se você pregar isso, você é um herege. Você é um herege. É um herege. Por quê? Porque eu discordo do que você faz. Porque eu discordo do que você fala. Porque eu discordo que se alguém usar brinco, vai para o inferno. Que isso tem nada a ver com... Tem nada a ver. Usos e costumes. Ah, pastor, mas a Bíblia fala sobre atavio. A Bíblia foi escrita para um povo diferente, em um tempo diferente. Vai para a Escócia. Na Escócia o povo usa saia. Vai para o inferno porque os homens usam saia? Para de falar besteira. Na África eles cultuam sem camisa. Vão para o inferno porque estão dando glória a Deus sem camisa. Entendo o que é usos e costume, o que é doutrina e o que é costume. Se cuidem, se amem, zelem a si mesmo, a si mesmo. Você vai entender. Que Deus te abençoe. Amém? Meu povo, 22 horas na capital paraibana. Eu quero orar agradecendo ao Senhor. Muito obrigado pelo carinho nos vídeos, quem participa. Muito obrigado, gente. Eu quero ser grato pela vida de vocês. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela participação, pela credibilidade. Amo todos vocês em Cristo, tá bom? Muito obrigado pela vida de vocês. Amanhã já é segunda-feira. A semana começa hoje, que é domingo, mas amanhã é segunda, uma excelente segunda. E os demais dias da semana na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua credibilidade. Estamos com mais de 1000 pessoas na sala, juntando as duas. Isso é bênção. Muito obrigado.
por toda a credibilidade que vocês nos dão. Estenda a mão para cá na posição de receber, por favor. Palma da mão para cima. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa, e você de posse de vitória escreve. Amém. De mãos estendidas na direção do seu celular e da sua vida, eu te entrego na presença do Senhor. Eu entrego tua vida nas mãos de Deus. Eu te entrego na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que hoje tu possas ter o sono do justo e que você possa dormir com problema, mas acordar com soluções diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja desde agora e para todo sempre. Amém.